Bom, pessoal, no nosso primeiro vídeo analisamos as situações em que os corpos estão em repouso e, devido à inércia, a tendência que os corpos possuem é continuar em repouso, a não ser que uma força seja aplicada a esse corpo e aí ele altera o seu estado de repouso e passa a ter movimento. Agora vamos analisar as situações em que os corpos estão em movimento e perceber como a inércia atua nesses corpos. Vamos lá? Bom, pessoal, para exemplificar a atuação da inércia em corpos que estão em movimentos, vamos utilizar um simulador no qual teremos um skatista que vai descer por uma rampa e seguirá em movimento horizontal. Aqui vamos utilizar, para o desenvolvimento dessa ideia, os mesmos princípios que Galileu Galilei, o físico italiano, utilizou em sua época quando trabalhava com experimentos em um plano inclinado. Lá, Galileu tentou verificar como era o comportamento dos corpos que estavam em movimento quando ele reduziu o atrito entre o corpo e a superfície a qual o corpo iria se movimentar. A gente não tendo as mesmas condições que Galileu utilizou na época e também não encontrando um simulador que possa exemplificar o que foi que ele fez, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer com que o skatista desça a rampa e depois, em seguida, faça um trajeto horizontal. Para a gente verificar como é o comportamento que o atrito tem sobre o skatista, a gente vai analisar duas coisas: quão longe ele vai e também a velocidade, que está representada por esse velocímetro. Assim como fez Galileu, a gente vai colocar o atrito bem alto e ir analisando como é que se comporta a velocidade e até quanto vai a distância que o skatista vai se mover. Veja que o atrito a qual estou me referindo é a interação que existe entre a roda e a superfície que ele vai andar. Se essa interação é muito forte, significa que tem uma força atuando muito fortemente sobre o skatista, que vai dificultar o seu movimento. Para iniciarmos, vamos ligar aqui o atrito. Veja que ele está fechado e aqui a gente liga. Veja que ele saltou para o muito atrito. É como se o skatista fosse descer aqui e chegasse a uma região como se tivesse aqui uma caixa de areia, em que dificilmente o skatista consegue se movimentar. Pouco atrito seria como se ele descesse numa região em que aqui tivesse muito gelo, em que o gelo ele tem pouquíssimo atrito. Vamos colocar aqui o muito e observar até onde o skatista vai e como se comporta a velocidade. Veja que o skatista ele chegou antes da casa e a velocidade foi aos poucos diminuindo. Vamos agora, pessoal, reduzir um pouco mais o atrito e verificar o que acontece com o skatista. Será que agora ele vai ultrapassar a casa? Será que a velocidade vai continuar diminuindo? Vamos ver o que acontece. Notem que agora ele foi muito mais longe e a velocidade continuou diminuindo. Só que a velocidade diminuiu num tempo muito maior, ou seja, o efeito da força de atrito agiu bem menos agora do que antes. Galileu Galilei não tinha os simuladores que nós temos hoje. Na época, ele lubrificava bastante a superfície para reduzir o atrito, mas chegou um momento que não tinha mais como reduzir o atrito, e aí ele estipulou: veja, se a gente está reduzindo um atrito e cada vez o objeto vai mais longe, o que é que acontece se tirarmos totalmente o atrito? Vamos fazer esse teste reduzindo o atrito à sua menor porção. O que é que vai acontecer com o skatista? Observem bem o que acontece com o ponteiro da velocidade. Notem que o skatista se mandou e o ponteiro da velocidade nem está diminuindo nem está aumentando. Significa que o skatista continua andando sem que sua velocidade seja alterada.
Certamente, na sua época, Galileu observou que quando não existe atrito, não vai existir a força de atrito. Não existindo força, um corpo nem tem um aumento, nem diminuição da velocidade. A velocidade ela continua constante. Assim, Galileu concluiu que, se um corpo está em movimento, a tendência desse corpo é continuar em movimento, a não ser que uma força atue sobre ele. Assim, pessoal, Isaac Newton, ao se apropriar dos conhecimentos de Galileu e aprofundá-los, observou que se um corpo está em movimento, a tendência dele é continuar em movimento, a não ser que uma força, como uma força de atrito, faça com que esse movimento venha a aumentar ou diminuir. Newton também observou que esse movimento ele deve ser com velocidade constante, ou seja, a velocidade não pode aumentar e nem diminuir. Também observou que esse movimento é feito de forma retilínea, ou seja, em linha reta. Por exemplo, quando a gente está no carro e a gente precisa fazer uma curva, a gente nota que nosso corpo é jogado para fora da curva. Isso acontece porque a inércia só permite que os corpos tenham velocidade constante e retilínea. Então, quando eu estou no ônibus, o ônibus andando pela rua e a gente dentro do ônibus, a gente nota que quando o motorista freia, nosso corpo é jogado para frente. Isso acontece porque se nosso corpo estava em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Bom, pessoal, concluímos aqui que a inércia ela é uma propriedade da matéria, no qual um corpo estando em repouso, como é o caso do bule, ele continuará em repouso, a não ser que uma força seja exercida sobre ele. E também que, estando um corpo em movimento, a tendência desse corpo é continuar em movimento. Veja o exemplo do garoto no skate em que ele bate numa pedra. Quando ele bate na pedra, apenas o skate fica e o garoto vai. Por quê? Estando ele em movimento, a tendência é continuar em movimento. Outra situação é que, estando em movimento retilíneo, o carro ele tende a continuar em movimento retilíneo. E aí, concluímos aqui novamente. Se um corpo está em movimento, a tendência é continuar em movimento. Se o corpo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. E isso só é quebrado quando sobre estes corpos atuarem alguma força. Valeu!